Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Amanda, do Redação Nota 1000, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a primeira etapa da maratona. Nós vamos falar um pouco sobre o que se espera de uma redação no modelo Enem, também vamos comentar sobre as situações de abordagem, alguns pontos dos textos motivadores e, além disso, alguns repertórios que você pode usar para a construção da sua argumentação. E aí, vamos lá? Primeiramente, como muitos de vocês já sabem, a redação do Enem é do tipo dissertativo argumentativo, o que significa que vocês devem desenvolver argumentos para defender o seu ponto de vista a respeito do tema proposto. A estrutura desse tipo de redação é composta por introdução, que é o primeiro parágrafo, onde se espera que você coloque a contextualização do tema e também a sua tese. Depois disso, vem o desenvolvimento, em que você apresenta os argumentos em defesa do ponto de vista e, por fim, a conclusão, o último parágrafo em que se espera que você encerre as ideias que foram discutidas ao longo do texto. Além disso, um ponto muito importante é que a redação Enem demanda uma proposta de intervenção, ou seja, uma sugestão de alguma ação que vá amenizar o problema que foi discutido ao longo do texto, beleza? Agora, sobre a abordagem do tema, nós temos alguns pontos centrais, os quais devem ser observados no planejamento do texto e expostos com clareza ao longo da redação, com menções diretas ou preferencialmente com paráfrases, para evitar repetições. Começando pelo começo, temos a devastação ambiental e social no Brasil. Aqui vale destacar que o termo devastação está sendo associado tanto ao ambiente quanto à sociedade. Além disso, é importante perceber que nós estamos focando no Brasil. Então, é importante que o foco não se perca para comentar apenas sobre outros países que também abrigam a floresta amazônica. Nesse sentido, uma dica é aproveitar os dois tópicos, estabelecendo uma ponte entre o social e o ambiental. Isso pode ser feito, por exemplo, ao refletir sobre as maneiras que a devastação do meio ambiente amazônico afetam a sociedade, o que envolve fatores como segurança, saúde e cultura dos locais, mas, além disso, afetam também, no sentido econômico e climático, a população do restante do país. Em seguida, nós temos um trecho que indica o modo como essa devastação ocorre e o local afetado. Nós estamos discutindo a exploração ilegal na Amazônia. Sendo assim, é importante não ter como foco a exploração em outras regiões, como o Pantanal, por exemplo. Outro ponto relevante é que a exploração em questão é a ilegal, ou seja, não está em pauta possíveis impactos decorrentes da exploração feita dentro dos limites da lei, tá bom? Resumindo, é necessário que você trabalhe todos os elementos centrais do recorte temático, senão há o risco de tangência ao tema, quando se aborda apenas parte do recorte e um grande desconto da nota acontece. Ou ainda pode ocorrer a fuga, quando o texto trata somente de um assunto que não proposto, causando anulação. Ou seja, ao não indicar em momento algum que está analisando, além dos impactos ambientais, os impactos sociais da devastação da Amazônia, ou comentar apenas sobre a exploração legalizada, ou ainda direcionar o seu texto apenas ao contexto internacional, você está correndo o risco de ganhar um grande desconto na sua nota por conta do tangenciamento ao tema. Além disso, tem um ponto que é muito, muito importante. Não deixe de abordar a devastação da Amazônia e apontar que essa devastação gera impactos, porque isso pode causar fuga ao tema, tá bom? Já que esses termos são indispensáveis. Seguindo, nós vamos falar um pouquinho sobre os textos da proposta. Ao analisá-los, nós podemos perceber que cada um deles destaca um aspecto diferente dentro do tema que estamos discutindo. O texto 1 fala especialmente da extração ilegal de madeira em regiões amazônicas, citando algumas das formas usadas para agir fora do que a lei permite e ressaltando que essas ações têm consequências ambientais. O texto 2 enfatiza um aspecto bastante interessante. O que acontece na Amazônia não fica somente na Amazônia. Além das repercussões para os locais, que já são muito graves, alterações climáticas pela devastação dessa região afetam também moradores de outras regiões do país. O texto 3 descreve brevemente o processo de grilagem de terras, que afeta diretamente as pessoas que são expulsas e o ambiente que é devastado.
Por fim, o texto 4 fala do garimpo, contextualizando brevemente a situação da extração ilegal de ouro no Brasil. A partir desses tópicos, associado ao que você já ouviu falar ou já leu sobre o assunto, eu imagino que algumas possibilidades e ideias já surgiram por aí, né? Considerando que é essencial trazer ao menos um repertório fora dos textos motivadores para uma boa nota na competência 2 do Enem, é interessante trazer informações fundamentadas e obras como filmes, livros, músicas, séries, citações de personalidades conhecidas, por exemplo, o que faz com que o seu posicionamento ganhe mais credibilidade e profundidade. Por isso, nós vamos recomendar alguns repertórios que podem ajudar a construir os seus argumentos. Mas é claro, você pode e deve pesquisar outros com os quais você se sinta mais à vontade para trabalhar o seu texto. Quanto às obras audiovisuais, temos produções fictícias como Aruanas, especialmente a primeira temporada, o filme Rio 2 e também os filmes da sequência Tainá, que se passam na Amazônia. Além disso, pode ser citada a animação Princesa Mononoke, que, embora não seja focada especificamente na Amazônia, fala da relação do ser humano com o ambiente e da proteção desse espaço da floresta. Porém, há um ponto crucial. Você deve construir uma conexão entre o repertório que se passa na ficção e o que acontece na realidade, combinado? Assim, esse repertório não vai ficar deslocado dentro da sua argumentação. Além das obras fictícias, há também os documentários, como A Última Floresta, que aborda a realidade da comunidade indígena Yanomami, e Mataram a Irmã Dorothy, sobre a morte de uma freira católica e ativista que lutava pela preservação da Amazônia. Você pode também se basear em notícias, fatos de grande repercussão, como o assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira, e mais recentemente, a Cúpula da Amazônia, que reuniu representantes dos países da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e originou a Declaração de Belém. Além disso, vale pesquisar sobre o que dizem leis nacionais e acordos internacionais sobre a necessidade de preservação ambiental. Por último, mas não menos importante, lembre-se de que seus conhecimentos sobre geografia, biologia e outras ciências estudadas na escola podem contribuir também na construção do seu texto. Agora, depois de ter refletido sobre o tema proposto, é muito importante que você organize um bom projeto de texto e pratique a escrita, para que as suas redações sejam cada vez melhores. E para isso, você pode contar com a Redação Nota 1000. Essa proposta de redação está disponível na nossa plataforma e faz parte da primeira fase da maratona. Então, você, aluno ou aluna, pode conversar com seu professor para poder escrever sobre esse tema. E você, professor ou professora, também pode selecionar essa atividade para as suas turmas. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau!